Olá, tudo bem? Aqui é a Vanessa. Nesse vídeo eu quero te convidar a refletir um pouco sobre a nossa programação mental. O que é a nossa programação mental? O que significa isso, Vanessa? Será que eu sou uma máquina? Será que você quer dizer então que tudo que eu sou está programado dentro da minha mente? Mas não é possível. Eu penso, eu reflito sobre a minha vida. Tá bom, você realmente pensa, eu tenho certeza que você, principalmente por estar aqui nesse vídeo, você é um ser que reflete, mas você já observou que por mais que você pense, quantas vezes você já se determinou a agir de uma certa forma, mas no final da história, quando a situação chegou para você, quando o problema chegou para você resolver, você acabou se comportando, acabou resolvendo aquela situação da mesma forma com que você sempre fez. Você pensou em mil situações, mil formas de resolver aquilo de forma diferente, mas no final das contas, você acabou agindo de uma forma com que você já agiu da mesma forma, de forma semelhante no passado. Faz sentido para você? Muito bem. Então, por que a gente age sempre da mesma forma e não da forma que nós gostaríamos de agir? Porque dentro da nossa mente, imagina a nossa mente, eu vou associá-la, como muitas pessoas já fizeram, mas eu vou tentar fazer de uma forma aí que para você faça mais sentido, tá ok? De uma forma aí mais prática. Imagine como se a sua mente fosse, por exemplo, o seu celular. Dentro do seu celular, os nossos celulares de hoje, eles são como um computador. Eles têm um processador aí dentro com programas básicos que já vêm instalados neles quando você compra esse celular. E à medida que você vai usando o celular, você vai baixando alguns programas que são importantes para você, né? Como, por exemplo, se você utiliza muito a Netflix, você vai baixar a Netflix para você assistir os seus filmes. Se você é uma pessoa que você faz vídeos, assim como eu, você pode ter um editor de vídeos aí no seu celular para ajudar você a agilizar o seu trabalho. Você pode ter um aplicativo, por exemplo, um programinha aí para você ler livros. Eu tenho o Kindle da Amazon no meu celular. Enfim, N tipo de programas que você pode ter aí para facilitar a sua vida através desse seu celular, né? E nosso cérebro, a nossa mente, ela não é diferente, apesar de cérebro e mente serem coisas distintas, que eu vou te explicar num próximo vídeo, mas vamos falar da nossa mente. A nossa mente, ela é formada à medida com que nós vamos nos desenvolvendo aí no mundo. Quando nós nascemos, a nossa mente, ela vem com os programas básicos, assim como o seu celular. Por exemplo, quando a criança, ela sente frio, como uma reação automática, um programa automático de autopreservação que está instalado já lá no cérebro dela, e a mente automaticamente manifesta, ele vai chorar. Quando ele sente fome, o que ele faz? Ele chora. Quando ele fica longe da mãe, que é o que é familiar para ele, o que é conhecido, ele chora. E à medida que ele vai crescendo e que ele vai observando o mundo em volta dele e que ele chora ou que ele faz certas coisas e que ele tem um resultado na vida, ele vai geralmente repetindo aquelas ações, certo? Muito bem. Tá conseguindo acompanhar? Então, legal. Se tiver alguma dúvida, depois deixa para mim aqui que eu respondo para você. Então, o que vai acontecendo? À medida em que nós vamos crescendo, nos desenvolvendo durante os primeiros anos da nossa vida, do 0 aos 7 anos de idade, nós vamos sendo influenciados, né, na nossa primeira infância, por todo esse mundo que está em volta de nós. E como os nossos pais
ou as pessoas que têm grande influência na nossa vida, como eles percebem a vida, aquilo é uma verdade para nós. Porque tudo que a gente conhece como verdade vem através deles, tá? E somente após os 14 anos, 12 anos e meio, 13 anos, até 14 anos, nós formamos uma outra parte da nossa mente, que é a nossa mente consciente. Nessa primeira parte da infância, nós não temos mente consciente, temos a nossa mente inconsciente. Costumamos dizer que somos completamente abertos, que nem uma esponja. Já ouviu falar que a criança, ela é como se fosse uma esponja? Que tudo que ela é bombardeada, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela sente, para ela é muito verdade. Para ela, tudo aquilo, ela não consegue selecionar aquilo para fazer parte das memórias dela. A mente vai guardando, a mente inconsciente, ela vai guardando através de dois canais principais, que é a forma com que a criança sente aquela situação e conforme ela gravou aquela situação, seja através de um cheiro, seja através de uma imagem, seja através de uma forma que ela sentiu aquela emoção. Então a imagem mais a sensação vai ser guardado dentro dela uma memória, vai causar uma memória, e é uma memória de longo prazo, né? Quando são situações aí de tanto que causam muita felicidade, quanto sensações que causam muita dor, né? São memórias aí de longo prazo, vão para aquelas memórias mais profundas da nossa mente. Ok, e a partir ali dos 14 anos, essa criança, esse adolescente, ele começa a criar a própria personalidade. O que é a própria personalidade? É o nosso consciente. E o nosso consciente é onde ele vai começar agora, é um filtro, né? Na hipnose nós costumamos chamar de... é um filtro, realmente, que ele vai permitir ou não algo entrar para o nosso inconsciente. Como, por exemplo, se lá dentro do meu inconsciente eu tenho memórias que validam que eu sou uma pessoa inteligente ou que eu sou uma mulher bonita, vamos dizer assim, quando alguém me elogia, seja pela minha inteligência ou seja pela minha beleza, lá dentro, esse elogio ele vai vir para o meu consciente e ele vai passar pelo meu filtro e ele vai entrar para o meu inconsciente, vai ser mais uma memória validando aquilo que eu penso sobre mim. Aquilo que tem várias memórias que dizem assim, isso é verdade. Agora, quando uma mulher muito bonita, porém, alguém já chamou ela de burra, tantas vezes já disse que ela é incompetente, já desvalorizou, já desqualificou essa pessoa tantas vezes, que quando alguém vem e dá um elogio para ela, diferente daquelas memórias que estão dentro do inconsciente dela, o que vai acontecer? Na hora que ela recebe o elogio, nossa, como você é inteligente, ou nossa, como você é bonita, e lá dentro do inconsciente dela, ela tem várias memórias associadas a emoções negativas, de que desqualificam essa informação de que ela é inteligente ou de que ela é bonita, vai vir para o consciente vai olhar e vai pensar, ele diz que nós somos, ele diz que nós somos bonita, ele diz que nós somos inteligente, mas quando ele compara essa nova informação com a informação que está lá no inconsciente e é diferente, o que ele faz? Ele não permite que essa memória ela penetre lá e entre para modificar a memória que está lá dentro. Ele vai bater lá no filtro e vai jogar para fora essa nova sugestão, que seria uma sugestão mais positiva, porque ela é diferente das memórias que a pessoa tem dentro de si. Isso acontece muito, por exemplo, com esses artistas ou com pessoas, por exemplo, que elas sempre tiveram uma vida difícil, elas sempre tiveram problemas de dinheiro, por exemplo, e elas ficam milionárias. Por mais que ela tenha recebido um grande prêmio e lá dentro dela, ela tem muitas memórias de que ela é uma pessoa pobre, de que ela é uma pessoa que não tem dinheiro. Então, aquela nova realidade que ela está ali percebendo,
ela não combina com as memórias de longo prazo que essa pessoa tem. Então, quando a mente compara e ela não consegue entrar no equilíbrio, que causa os desconfortos na nossa vida, que é uma das causas de desconforto, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, ela acaba aí sabotando essa nova realidade, sabotando, seja uma mulher bonita que se autodestrói, seja uma pessoa inteligente, por exemplo, uma pessoa muito talentosa, o próprio Michael Jackson. Ele foi um artista extremamente talentoso, só que ele tinha uma autoimagem tão negativa de que por mais que ele fosse extremamente talentoso, no final da vida dele aconteceram uma série de coisas que acabaram denegrindo aquilo, tudo que ele era. Né? Ele acabou atraindo para ele uma série de problemas, né? Tanto problemas em relação à imagem dele com as pessoas. Por quê? Porque a imagem que nós tínhamos dele como artista era diferente da imagem que ele tinha de si mesmo. Tantos problemas de saúde que ele teve com a própria imagem, enfim. Então esses foram exemplos apenas para que você pudesse perceber o quanto a nossa programação, que ela acontece principalmente do 0 aos 14 anos e meio de idade, ela é extremamente importante e assim, muitas vezes decisiva na vida das pessoas. E os conflitos, eles vêm para a nossa vida, muitas vezes, para que nós possamos perceber que nós precisamos ir além dessa programação, que nós precisamos questionar isso, porque isso não é uma total e única verdade, é apenas uma programação, que se eu tive programas na minha primeira fase da minha vida, mas que eles não estão me ajudando, não estão me validando, não estão permitindo com que eu cresça, com que eu me expanda, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar uma maneira, através da terapia, através de vários tipos de trabalho terapêuticos que você pode fazer, de áudios de auto-hipnose, você pode buscar um hipnoterapeuta, você pode buscar uma série de técnicas para te ajudar, né? Até a própria psicoterapia mesmo. Você pode buscar um profissional que possa te ajudar a trabalhar a tua autoimagem, né? Eu, honestamente, sou suspeita porque eu acho, assim, pela forma, eu penso, na verdade, pela questão empírica de que muitas pessoas passam muitos anos dentro da psicoterapia e não têm grandes resultados porque ela vai trabalhar mais o lado racional, que é onde está o filtro, é os 10% de nós. Ajuda, sim, mas se você não tiver uma outra ferramenta, se o seu psicólogo ele não tem uma ferramenta como a hipnoterapia, como a terapia breve, que vai trabalhar a sua mente inconsciente também, porque é lá que estão as suas memórias, aí você acaba não tendo resultado a longo prazo, resultados profundos de real transformação. Então, busque se conhecer, busque compreender de que você precisa atualizar o seu programa, de que você precisa, de repente, revisitar algumas memórias para você poder trocar essas memórias. Ou, principalmente, viver novas situações para você poder trocar, como diz o Dr. Léo Ribeiro, dá um exemplo em um dos treinamentos dele, muito bons sobre reprogramação mental, sem você precisar exatamente visitar, como diz uma amiga minha, a fossa. Eu sei que é um nome meio feio, mas é verdade. Nós temos memória assim dentro de nós que é como uma fossa, que às vezes para a gente resgatar o nosso diamante a gente tem que pôr a mão, desculpa a palavra, mas tem que pôr a mão na merda. Às vezes, se você não tem grandes traumas, ou muitas vezes você tem, mas você não consegue acessar porque a dor é muito grande. O seu inconsciente, para te proteger, ele bloqueia essas memórias. Se você não tem grandes problemas na sua vida, então você pode buscar sim trabalhar aí as terapias de uma forma mais consciente. Mas ainda acredito, ainda defendo de que
olhar para o seu inconsciente, fazer um resgate da sua criança e você buscar trocar memórias, né? Buscar cada vez mais focar a sua vida em memórias positivas, vai com certeza, sem dúvida nenhuma, aí te fazer grandes mudanças, porque aonde está o nosso foco, está os nossos resultados. E o que a gente quer na vida é resultado, tá? E sempre é importante atualizar a nossa programação mental, porque nem tudo que está lá dentro é verdade. É apenas uma percepção de uma criança que tinha apenas uma inocência, tinha um olhar de uma criança diante de uma situação que muitas vezes eram situações de adulto e que você guardou aquilo, a sua memória guardou junto com a sua emoção conceitos, né, a respeito de você, a respeito das pessoas, a respeito da vida, de que hoje elas não te ajudam a caminhar, elas não te fortalecem. Precisa ser revisto isso para que você possa aí viver todo o seu potencial, para que você possa viver a sua vida de forma saudável, tá ok? Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui seus comentários, se fez sentido para você, se você agora compreendeu o que é uma programação mental, o que é que está lá no seu consciente, no seu racional, e o que faz aí você ser você, que são as suas memórias que ficam guardadas, registradas no seu inconsciente, que elas precisam ser atualizadas para você ver o que faz sentido e o que não faz, porque às vezes você está aí sentindo certas coisas, você aí está passando, não está conseguindo ter bons relacionamentos, não está conseguindo ganhar dinheiro, não está conseguindo prosperar na sua vida, porque você tem memórias lá que sabotam a sua caminhada, sabotam a sua jornada na vida. Então, olhe para você, a pessoa mais importante da sua vida é você. Você precisa fazer esse resgate, precisa olhar para dentro. Se precisar de ajuda, a hipnoterapeuta está aqui para te ajudar. Eu sou terapeuta breve também e posso te ajudar nesse caminho de autoconhecimento, autotransformação. E com certeza a pessoa mais interessante do mundo para você é você mesmo. Se precisar de ajuda, conta comigo. Um beijo para você, paz profunda.